Olá, eu sou Ana Lu Olivier, também conhecida como Lu de Olivier, e hoje eu vou responder 13 perguntas feitas pelo ativista Anny Madruga. Acho que é assim que pronuncia, né? Na verdade, é uma entrevista que ele fez com perguntas bem complexas que eu estou respondendo nesse vídeo. Eu vou deixar também no meu blog Notícias da Lu, tá? Quem quiser ler, pode ler por lá também. Quem quiser comentar as perguntas dele ou as minhas respostas, também fique à vontade, tá bom? Vamos lá responder? Bom, a primeira pergunta que ele fez é a seguinte: se podemos matar a fome sem comer os animais e ainda sermos saudáveis, então por que comer os animais? A desinformação, a minha resposta, né? A desinformação causa esse tipo de situação. Tá? A maioria das pessoas desconhece que pode se alimentar sem comer nada de origem animal. São poucas as pessoas que se dedicam a explicar sobre o veganismo de uma forma objetiva. Há muitas informações desencontradas, muitos artigos comprovam a necessidade de ingerir produtos animais, e os artigos que defendem o vegetarianismo, o veganismo, eles são escassos e a maioria não tem grandes fundamentações. Então acho que tudo isso colabora para que as pessoas sejam mais desinformadas, né? Eu, por exemplo, eu me tornei vegana estudando medicina comportamental, numa aula de neurologia, tá? Na época eu era ovo-lacto, mas eu comia carne e peixe esporadicamente, tá? Depois dessa aula eu parei de ingerir carne em definitivo, né? E passei a pesquisar mais, inclusive não só nesse setor, mas em medicina também de uma forma geral e nutrição. Tá? Em 2010 eu idealizei o projeto Vampirinho Vegano, que ensina, né, o veganismo tanto fundamentado em nutrição e medicina e também no direito dos animais, né? Hoje esse projeto está consolidado em 3 e-books em português, um em inglês, tem um e-book em inglês também, cartilha, camisetas, tem 4 desenhos animados que eu fiz sozinha por falta de verba. Eu tive que fazer tudo, desde produção, vozes, texto, tudo nesses desenhos animados, que estão inclusive disponíveis nesse mesmo canal para assistir, tá? E teve também a mega apresentação teatral vegana, que reuniu 6 elencos teatrais profissionais em 6 estados brasileiros, tá? Esses elencos ensaiaram e produziram sob a minha coordenação, mas cada um teve autonomia para fazer as apresentações em teatros ou em escolas, né? Então, simultaneamente, eles se apresentaram, e nessa apresentação foram 2.000 crianças e mais de 200 adultos que assistiram só às apresentações presenciais. Isso sem contar que depois foi para o site oficial do Vampirinho, e até hoje as pessoas estão assistindo, né? E esses elencos, eles fizeram, a maioria não era vegana, eles fizeram em consideração ao prestígio que eu tenho como dramaturga, porque já tinham feito algum trabalho comigo anteriormente, e eles próprios, os próprios atores se interessaram pelo veganismo, começaram a comer lanches veganos, foram procurar informação, né? Então acho que isso reforça a ideia de que se houvesse mais informação, né, uma informação precisa, objetiva, eu acho que muito mais pessoas se interessariam pelo veganismo, né? Então acho que acima de tudo está a desinformação que a gente precisa reverter, né? 2. Qual critério os veganos adotam para definir quem deva ter direito à vida e à liberdade? E por que os veganos consideram esse critério relevante? A minha resposta: essa pergunta é complexa na medida em que existem até listas de critérios adotados pelos veganos
e justificativas para o veganismo, né? Sendo assim, acho que seria improdutivo enumerar todos os critérios, né? Eu acho que o resumo, né, então respondendo por mim de uma forma resumida, eu acho que o que precisa acontecer é uma mudança de consciência, né? As pessoas precisam entender que os animais são seres sencientes, que merecem respeito e direito à vida, né? Mas elas também precisam entender que, alimentando-se sem nada de origem animal, elas estão fazendo bem para a própria saúde delas, né? E para o meio ambiente. Enfim, o veganismo acho que é bom para todos, né? Na minha opinião, isso resume todos os critérios e todas as justificativas para o veganismo, tá? A pergunta 3. Qual critério... na verdade é a mesma pergunta, só que ele muda para os não veganos, né? Qual critério os não veganos adotam para definir quem deva ter direito à vida e à liberdade, tá? E por que eles consideram esse critério relevante? Minha resposta. Esta é uma pergunta que deveria ser feita aos não veganos, né? Eu acho que até geraria um debate entre veganos e não veganos, né? Para que eles pudessem falar o que realmente passa pela cabeça deles. Mas da mesma forma que os veganos têm aquela lista que eu falei de critérios e justificativas, os não veganos também têm, né? Eu acho até meio improdutivo a gente ficar discutindo quem tem razão, porque quando a gente fala só de direitos, a gente, por exemplo, eu falo do direito animal, aí vem o outro e fala do direito de comer carne, aí vem o outro e fala, cada um vai falar do seu direito, vai ter suas comprovações, e isso fica uma discussão, né, que acaba não sendo muito produtiva, ao meu ver, tá? Então eu acho que o mais produtivo é realmente a gente plantar uma nova consciência, né, que é o que eu faço com as minhas palestras e com o projeto do Vampirinho Vegano. Todas as pessoas que assistiram às minhas palestras, ouviram as apresentações do Vampirinho Vegano, elas se conscientizaram da necessidade de mudança na sua alimentação e na forma de entender a natureza e os animais, tá? Eu acho que isso é bem mais produtivo do que a gente discutir quem tem razão, né? Como eu já disse, cada um vai ter o seu argumento, sempre todo mundo acha que tem razão e fica uma grande discussão. E tem até um velho ditado que diz o seguinte: você quer ser feliz ou quer ter razão, né? Na verdade é uma pergunta. Então vamos refletir sobre isso, né? Vamos repensar essa forma da gente colocar os direitos. Vamos defender os direitos, sim, mas vamos pensar de uma outra forma também mais ampla, né? Essa é a minha opinião. 4. É ético tratar alguém de outra espécie como uma propriedade? Você se classifica como dona ou como tutora de um animal que cria? Não é ético, tá, tratar ninguém como propriedade, nem de outra espécie, nem da mesma espécie. Tá? Como multiterapeuta, eu me classifico multiterapeuta porque eu estudei muitas áreas de terapia. Eu estudei psicanálise, psicopedagogia, musicoterapia, neuropsicologia, enfim. Eu mesclei tanto medicina comportamental, então eu mesclei tanto que eu cheguei à multiterapia, né? Eu, como multiterapeuta, eu preciso admitir que não é nada saudável a gente se relacionar com outro ser, seja humano ou animal, em nível de posses, né? No meu caso específico, eu não me considero dona nem tutora, tá? Eu acho que ele é um ser que vive comigo, convive comigo, eu o trato da melhor forma possível e ele escolheu estar comigo, né? Foi ele que veio até mim. Ele veio na minha porta e eu acho que todo ser que chega na nossa porta e pede ajuda, a gente deve acolher. E foi o que eu fiz, eu acolhi, né? Só isso, acho que ninguém é dono de ninguém em nenhum nível, tá? 5. Você concorda que os animais são seres pertencentes à categoria de vulneráveis? Você concorda que todo uso que se faça de um vulnerável que não pode consentir é abuso? Sim, os animais são vulneráveis, né? Eu concordo que ninguém em situação de vulnerabilidade deva ser usado ou sofrer bullying ou ser judiado ou morto. Tá? Isso inclui crianças, idosos e todos os seres fragilizados. Eu friso sempre que eu defendo todos os seres indefesos, tá? E os animais fazem parte da minha defesa.
tá? Isso eu deixo bem frisado, tá? Porque as leis, essas 6, porque as leis de bem-estar animal vigentes consideram que os animais são bem tratados nos rodeios, abatedouros e laboratórios? Os animais estão tendo seus direitos respeitados, seus interesses, aliás, respeitados? Não, os animais não têm seus direitos, seus interesses respeitados, mas quanto às leis, implicaria em explicar algo extremamente complexo que é política, tá? Como são feitas as leis, como são defendidas e votadas, eu levaria horas para explicar tudo. Então, apenas eu vou resumir que as leis elas não são feitas para atender minorias, tá? Elas atendem interesses da maioria considerada dominante e nem sempre elas são justas. Se tiver interesse, quem tiver interesse em saber mais sobre política, eu vou deixar na descrição um vídeo que eu gravei justamente com algumas falas minhas, com alguns debates televisivos que eu participei, onde eu falei inclusive de artes, de relacionamentos, terapias, e falei também de política, porque eu já atuei em política uma época, né? Enfim, é um vídeo de 17 minutos, ou seja, não é longo, e quem tiver interesse assista, porque vai saber muito sobre terapia, sobre política, sobre vários temas que foram que eu debati em alguns em programas de TV, tá? Vale a pena assistir. O 7. Respeitar os animais deve ser algo moralmente opcional ou moralmente obrigatório? Você imporia o respeito aos animais ou permitiria o abuso de animais? Bom, eu busco equilíbrio em tudo. Tá? Eu penso que equilíbrio é a base para a verdadeira paz. Então, eu penso que nem deve ser opcional e nem obrigatório. Deve ser, como eu friso, hoje eu coloquei o meu fone diferente, ele está meio escorregando aqui. Bom, como eu dizia, eu penso que não deve ser nem opcional e nem obrigatório. Eu sempre friso que deve haver uma mudança de consciência, tá? Se as pessoas são bem informadas e elas elevam a sua consciência, elas mudam moralmente. Tá? Elas mudam seus costumes, elas mudam todo o processo. Agora, se elas não se conscientizarem, nada mudará. Tá? Então, acho que a questão aí é a gente mudar a consciência. A gente precisa mudar a consciência. Tá? 8. Uma pessoa que faz sexo com um animal sem o consentimento do animal deveria ser presa? Bom, aqui eu preciso abrir uma reflexão. Tá? Antes de se pensar em prisão, em punição, é preciso a gente analisar o que levou esse indivíduo a se relacionar com o animal. Tá? Como terapeuta, que eu já expliquei que sou multiterapeuta, na verdade, eu já assisti a alguns casos de pessoas que se envolveram com animais, se apaixonaram por animais. Tá? Não vem ao caso entrar em detalhes, mas há casos em que as pessoas têm um desvio, uma disfunção, tá? E precisam de tratamento. Então, óbvio que há os casos, né, em que as pessoas... Eu estou suando um pouquinho. É óbvio que há casos em que as pessoas agem apenas por depravação, né? Então é preciso analisar cada caso e entender se a pessoa se relaciona com o animal por ter um desvio, uma disfunção, ou apenas por um prazer devasso. Tá? Só depois dessa avaliação é que a gente vai poder pensar numa punição. Inclusive eu questiono também a prisão, tá? Porque prisão não reabilita ninguém. Ao contrário, em muitas ocasiões, as pessoas submetidas ao sistema prisional, elas acabam mais desajustadas, tá? E ainda há a questão do proibido, né? Que é quando muitas vezes a prisão faz o indivíduo se motivar a fazer o proibido justamente pelo risco de ser preso. É bem complexo falar isso, mas eu acho que eu estou explicando, né? Tudo isso deve ser pensado antes de se questionar prender ou não alguém, tá? Eu não sei se estou me explicando, mas eu acho que dá para entender direitinho, né? Esses
processos, esses são os principais pontos, né, que devem ser analisados antes da gente sugerir que alguém seja preso, né? Até porque quem conhece o sistema prisional, especialmente no Brasil, sabe bem que a prisão quase nunca significa solução. Tá? A questão é muito complexa, não dá para explicar em detalhes, mas eu espero ter elucidado de uma forma simples essa questão. Tá? 9. Uma pessoa que come o corpo de alguém de outra espécie sem o consentimento desse alguém deveria ser presa? Bom, levando em conta o que eu já expliquei, a questão da prisão, eu só posso acrescentar que comer produtos de origem animal já é uma prisão. Tá? Já faz muito mal ao organismo humano e isso só não é mais divulgado por esbarrar em interesses comerciais. Tá? Então quem come carne e outros produtos de origem animal já está escravizado. Eu acho que quem deveria ser preso é o profissional que, sabendo dos bastidores da alimentação, ele divulga conselhos para as pessoas comerem carne e outros produtos animais. São vários os profissionais considerados renomados que defendem esse tipo de alimentação. E aí como a gente vai rebatê-los, né? Eu não fui a única que assistiu aquela aula de neurologia que eu citei, mas eu fui a única que saiu divulgando o veganismo. Onde estão os outros profissionais que estudaram comigo? Tá? E os renomados, né, que lançam seus vídeos aí em minutos viralizam? Né? Porque eles têm uma audiência garantida e eles propagam mitos sobre alimentação com produtos de animais. Por que os meus vídeos têm 20 ou 30 visualizações enquanto os deles têm milhões? Rapidinho. Nem acaba de colocar lá, você olha, ela já tem 20, 30, 200 mil pessoas que assistiram. Né? Eu acho que tudo isso deve ser questionado antes de imaginar que alguém deva ser preso porque comeu o corpo de um animal. Né? Concorda? Quem não concordar, tudo bem, pode até escrever aqui embaixo. Tá? Mas eu penso assim, né? Eu acho que quem deve ser preso é quem está divulgando isso sabendo que está errado, está divulgando uma informação errada. Tá? 10. Numa sociedade civilizada, as pessoas deveriam ter direito de exercer sua religião sacrificando gatos, galinhas, enfim, para os seus deuses, ou deveriam ser proibidas? Aí ele questiona se deve proibir a prática de uma fé quando essa fé visa matar alguém que não quer morrer. Bom, aí a gente entra na questão religiosa. Tá? Aí envolve vários pontos. Antes de falar sobre isso, eu friso que eu passei por muitas religiões ocidentais e orientais. Tá? Há muitos anos eu estudo também arqueologia, história, teologia, inclusive estudo as escrituras em hebraico. Por isso eu penso que eu estou apta a responder essa questão dessa forma que eu vou falar agora. Em primeiro lugar, é preciso saber, como eu já disse no vídeo anterior, que não foi anterior, foi acho que uns 2 vídeos atrás, eu falei sobre veganismo e religião, era uma pergunta que eu respondia, né? Há diversos segmentos religiosos adeptos do vegetarianismo e do veganismo. Tá? Há comunidades judaicas, cristãs, espíritas, entre outras, que são vegetarianas ou veganas. Há também o adventismo e o budismo que pregam o vegetarianismo e o veganismo dentro das suas próprias crenças. Tá? Há até segmentos de candomblé, de umbanda, que seguem o veganismo. Então, portanto, eu acho perfeitamente possível seguir uma crença religiosa sendo vegano ou vegetariano. Tá? Porém, a questão religiosa, ela vai muito além disso. Tá? Religião, ela significa religação. Houve uma ruptura e há necessidade de uma religação. É nesta religação que ocorrem rituais e deve-se entender que quem precisa de ritual é o ser humano, tá? Não os deuses ou o universo. Eu entendo que nós somos regidos por uma força superior, e quando eu digo superior, é superior a esta matrix que nós vivemos aqui. Tá? Essa força superior, ela é pura luz.
E se ela é luz, ela não precisa de velas, de sangue, de comidas, ou seja lá o que for que o ser humano imagine ser necessário. Tá? Isso é um ritual. Quem precisa disso, de ritual, é o ser humano que busca se conectar. Então, portanto, religação busca conexão e não necessariamente ritual. Não há necessidade de ritual. Em resumo, qualquer ritual é desnecessário e pior ainda se envolver a morte de algum ser, né? Essa questão também é bem complexa, eu espero ter explicado de forma resumida. Quem tiver interesse em se aprofundar, pode acessar o meu site luzdoeterno.eco.br, que vai encontrar muitos temas explicados lá de forma aprofundada, tá? Questões de religiosidade, espiritualidade, enfim. 11. Culturas tradicionais como touradas, rinhas, circos com animais, farra do boi. Aí ele cita várias tradições aqui, né? Depois, quem tiver interesse pode ler tudo no meu blog, no Notícias da Lu. Andam sendo proibidas por lei em vários lugares. Impor o fim de tais práticas é um avanço ou regresso? Criar leis para proteger os interesses dos animais melhora ou piora as culturas? Bom, isso tudo depende da cultura e de cada um, né? Então, há culturas e pessoas que podem respeitar as leis, há culturas e pessoas que podem desrespeitar justamente pelo prazer de fazer algo proibido, né? De uma forma geral, como eu já frisei, a necessidade de elevar a consciência das pessoas, né? Elevando a consciência das pessoas, eu acho que nem há necessidade de leis, porque as pessoas passam a ter atitudes mais altruístas e conscientes porque elas elevaram o nível de pensamento e não porque alguém proibiu por lei, né? Proibir não quer dizer nada, né? É assim que eu penso, tá? 12. Você já chegou a preparar, comer versões veganas de feijoada, sushi, moqueca, estrogonofe, vatapá? Aí ele também cita muitas comidas, muitos pratos aqui, tá? Se você já comeu, as versões veganas são mais gostosas ou menos saborosas que as versões feitas de corpos mortos de animais, secreção de animais? Bom, de todas essas comidas que você citou aqui, as que eu comia antes de me tornar vegana, ou seja, sushi, lasanha, bolo e pizza, era bem pouco, costumam ser mais saborosas na versão vegana, tá? Isso para o meu paladar, né? Pratos como estrogonofe, yakisoba e risoto eu comia raramente, né? E eu parei de ingerir quando eu me tornei vegana. Eu comi uma vez só moqueca, não gostei, tá? Então não teria como comparar. Eu nunca comi vatapá, nem uma feijoada completa. Quando eu comia feijoada, eu comia arroz, feijão preto e... Enfim, eu já comi uma feijoada vegana mesmo antes de ser vegana. Esses pratos nunca fizeram parte da minha alimentação. Coxinha, por exemplo, eu comia quando eu era criança. Na fase adulta eu não comi mais. Então, eu sou até meio suspeita para falar nesse sentido, porque eu praticamente não como nada dessas comidas que você citou, né? As que eu como que eu falei, sushi, lasanha, bolo e pizza, eu acho que são bem mais gostosas as versões veganas. E eu acho, como eu sempre digo, para mim veganismo é mesmo uma nova consciência, inclusive alterando os pratos consumidos, né? Mudando a forma de se alimentar. 13. Qual o melhor argumento contra o veganismo, direito dos animais? Essa também é uma pergunta que envolve o pensar dos não veganos, né? Mas eu penso que quando há um bom argumento, o contra-argumento não existe, né? No meu caso, como eu já relatei, todas as pessoas que assistiram tanto às minhas palestras quanto às apresentações do Vampirinho Vegano, elas se conscientizaram da necessidade de mudança, né, na sua alimentação e na forma de entender a natureza e os animais, né? Porque eu explico de uma forma tão óbvia e tão bem fundamentada em medicina, em nutrição, em ecologia. Eu falo dos direitos dos animais também, mas eu falo de umas outras áreas também, entre outras áreas, né, que é praticamente impossível alguém questionar.
Até hoje, só algumas pessoas questionaram a necessidade divulgada pela ortomolecular, que cita que o sangue tipo O ele tem a necessidade de carne para obter saúde, né? Não vou entrar em detalhes porque é meio complexo, mas tem essa linha de pensamento da ortomolecular. Mas eu tenho argumentos convincentes para isso também durante a palestra. Então, o questionamento, para quando a explicação é bem fundamentada, o questionamento acho que não existe, né? Eu penso que falta essa abordagem ampla para que mais pessoas entendam o veganismo e se tornem veganas conscientes. Eu chamo de vegano consciente, é aquela pessoa que se conscientizou realmente, né? Ela não virou vegana por trauma, ou por um choque, ou por modismo, enfim. Ela realmente se conscientizou de todas as formas que o veganismo é o melhor para todos, né? Bom, eu espero ter respondido suas questões, tá? Algumas são muito complexas, então eu estou deixando algumas indicações aqui também para quem quiser acessar. Você que fez as perguntas, fique à vontade para comentar. Quem tem dúvidas, comentários ou perguntas a respeito também pode escrever aqui, tá? E quem quer saber mais sobre esses assuntos, pode acessar, além do luzdoeterno.eco.br, que eu citei, tem o soluavampirinhovegano.com.br, anavegana.lourdolivier.com e o meu portal lourdolivier.com. Entrando na parte em português, vocês vão achar vários subsites lá que tem várias pesquisas, várias publicações minhas, inclusive em revistas, tanto nacionais quanto internacionais, enfim, tem muita informação lá, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Quem gostar, por favor, dá um like e compartilha, tá? E quem tiver alguma dúvida, alguma pergunta, por favor, entre em contato, deixa aqui escrito aqui embaixo que eu vou responder ou fazer um vídeo assim que possível, tá bom? Um super beijo, até a próxima. Tchau, tchau.